pessoal, já deu para perceber sobre o que vai ser a minha dica de hoje, né? Balões, bolas de festa, bexigas ou como você preferir chamar. Tá? A ideia de hoje é a gente começar a olhar para alguns elementos assim num contexto diferente do que a gente está acostumado a ver. Tá? A gente olha para um balão de aniversário, a gente já pensa, pô, aniversário, mas eles podem ser usados para 1 milhão de outras coisas. Numa aula de teatro, então, onde a gente deixa a imaginação ir longe, eles são uma peça coringa que você pode começar a pensar aí a favor das suas aulas. Tá? Então, claro, é legal você saber os aniversários dos seus alunos e você pode usar esses balões sempre que tiver uma festa no dia da aula ou algum aniversariante naquela semana, né? Eu normalmente com a minha turma dos pequenininhos eu coloco uma música para tocar de parabéns para você e aí sempre pego vários balões e faço uma festa e aí as crianças, né, os amigos da turma começam a pular lá também e todo mundo fica feliz. Quando é com os maiores, eu dou um jeitinho de falar com eles ou com os pais deles, né? Já avisar de modo que o aniversariante não saiba. E aí eu peço para cada um preparar um desenho, uma mensagem, uma coisa legal, um cartazinho. E aí no dia da aula eu faço a mesma coisa. Eu coloco uma música de parabéns para você lá para tocar. E aí pego as bolas e aí cada um vai mostrando sua homenagem. Todo mundo canta junto, é sempre uma felicidade. Mas o que isso tem a ver com teatro? Grupo, né? Isso une muito mais a turma. Isso faz a turma ficar muito mais à vontade junto, todo mundo fica muito mais feliz junto. Isso é muito interessante, assim, a gente vê, né, quando a gente faz essas comemorações e tal, a gente vê como um vibra pelo outro, amanhã tem uma cena para fazer junto, eles já estão mais entrosados, então é um ponto muito positivo, tá? Mas as atividades teatrais mesmo existem? Claro que existem. Vou te mostrar algumas possibilidades, tá? A primeira delas é você encher balões de aniversário com elementos que você vai usar na sua aula, na história que você vai fazer na sua aula. Então, por exemplo, você pode começar jogando, assim como eu fiz o vídeo, né? Jogando vários balões pro alto e aí você pede para as crianças, para cada criança, numa ordem que você estipular ou que elas, né, decidirem e tal, para cada uma escolher uma cor. E aí, por exemplo, a criança escolheu o balão rosa. Aqui dentro tem uma sugestão de cena que ela vai ter que fazer, mas também tem uma sugestão de personagem, que não tem nada a ver com a cena que ela vai fazer. Esse personagem vai ficar ali no cantinho pro final da aula, quando você for montar a história com a turma. Né? Cada criança então vai ter feito uma cena ao longo da aula, e no final da aula, na hora da história, já sabe qual é o personagem que ela vai fazer, tá? Então, a criança escolheu o balão rosa. Você vai estourar esse balão. Poxa, mas não pode ser com palito? Pode ser com palito. Mas pode ser assim também. Ah, mas eu faço careta quando eu vou estourar. Eu também, porque eu fico apavorada com barulho. Eu acho que isso vai estourar na minha cara. Mas é ótimo também, porque eles adoram essas caras. E é teatro, né, gente? Essas expressões são maravilhosas. Então você vai lá e você estoura. E aí você pega os papéis que você já preparou previamente dentro desses balões. O legal é que a aula tenha muitos deles, tá? Mas a minha turma é pequena, então você faz 2 para cada criança. Cada criança faz 2 cenas e aí ela vai ganhar 2 personagens, ela escolhe o que ela vai querer fazer na história, né, no final da aula. Se a turma é grande, pelo menos um balão para cada uma, para todo mundo ter um personagem e uma cena para fazer durante a aula. Tá? Então, por exemplo, a cena que o aluno que escolheu o balão rosa vai fazer é a seguinte: ensine uma receita de um sanduíche maluco para os seus amigos. Então ele vai ter que fazer isso durante a aula e aí depois da cena você fala, olha, seu personagem na história de hoje será um rei. E é legal você usar imagens, eu acho muito legal trabalhar com imagens, mas você também pode escrever o personagem, isso não tem o menor problema, tá? E aí depois passa para outra criança, você joga os balões pro alto e a outra criança escolheu a cor verde. E aí você vai lá e estoura e aí pega o que tá lá dentro. E aí a cena da criança que escolheu o balão verde vai ser: você ganhou um presente de um amigo, jurava que era um brinquedo, mas era uma meia. E aí a criança vai ter que fazer essa cena e no final da cena você mostra o personagem que ela vai fazer na história de hoje. E aí uma outra criança escolheu a bola preta. É legal sempre você ir lembrando, olha, ainda tem a rosa, a vermelha, a roxa. E aí vai falando, é bom ter um monte, joga de vez em quando de novo. Isso dá uma animação. E numa aula online, as crianças ficam muito ligadas assim na sua janela, é difícil elas dispersarem. Sempre que eu dou aula com balão, é uma sensação, assim, todo mundo fica bem ligadinho. E aí você estoura a bola preta e pega o que tem lá dentro. A cena da criança que escolheu essa bola vai ser a seguinte. A cena vai ser, você está assistindo a aula no computador quando de repente houve um barulho esquisito. Você vai olhar embaixo da cama e tem alguma coisa escondida lá.
E aí a criança vai ter que fazer essa cena, e aí pela cena você vai perceber se o que estava lá embaixo era uma coisa assustadora ou não. Se não perceber também, no final da história você pergunta se algum amigo identificou o que era, ou então você mesmo pergunta, e aí, o que era e tal, e aí todo mundo vai descobrir junto, tá? E aí você mostra o personagem que ela vai fazer na história. Um palhaço! E aí, é claro, você pode pirar aí nas sugestões de personagens e de cenas. Você pode já trazer uma história pronta, que inclua todos esses personagens, ou não, você pode de repente, sei lá, fazer o mais difícil, que é na hora de pegar todos os personagens que surgiram nas bolas estouradas e montar uma história com eles, encaixando todo mundo, que é possível, super possível também, tá? Então você tem essas duas opções. E uma outra ideia, diálogo que surgiu muito por acaso, é de usar os balões como personagens da história. Como assim? Eu fui dar uma aula um dia, e aí a gente começou aquele dia de aula com parabéns para um aluno, e aí teve um momento da história e tal, que as crianças incluíram monstros na história, né? Tinha um monstro na história, só que eu já estava como narradora. Quando eu dou aula para os pequenininhos, eu acho legal ter alguém fazendo a narração do que a gente combinou da história, que é para eles não se perderem. Então, por exemplo, eu fico fora da tela, e aí eu vou falando, quando eu sou personagem eu fico dentro da tela. Então eu fora da tela eu vou falando, então os amigos se reuniram e começaram a combinar o que eles fariam. Aí as crianças vão combinando por conta delas, cada uma fala do seu jeitinho, mas aquela narração foi uma deixa boa para elas entrarem em cena e saberem que era o momento delas combinarem e tal. E eu também estava fazendo um outro personagem, então assim, na hora que surgiu o monstro, eu não tinha como fazer esse monstro, porque sempre sobra pra gente, né? Se bem que não, tem turma em que tem criança que adora fazer o vilão, o monstro e tal, mas eu tenho turmas em que eles não querem. Eu sempre sou a bruxa, o fantasma, o monstro, o vampiro, e eu já vou pronta pra esses personagens. Eu falo pra eles, olha, vai chegar meu dia de princesa e de sereia, vocês vão ver só, hein, de super heroína. E aí, naquele dia não tinha ninguém pra fazer um monstro. E aí, Ed, mas então não vai ter monstro? E aí, de repente, eu olhei pro balão que eu tinha usado no parabéns. E aí eu falei, claro que teremos monstro, ele vai ser o nosso monstro. Dá só um minuto. Eu peguei um hidrocor, uma canetinha, enfim, o que você tiver aí, que desenhe em balão. E eu fiz uma cara, como essa que eu tô fazendo agora, super improvisada. E falei, o nosso monstro tá aqui. E aí todo mundo ficou olhando, achou aquela ideia legal. Eu, por acaso, tinha um boné perto. E eu coloquei esse boné preto. E aí, o nosso monstro ganhou essa cara. Eles gostaram tanto da ideia que eles falaram, mas ele não pode ter uma monstra amiga dele não, e fizemos a monstra. Peguei um outro balão, por isso que é legal um monte, hein, gente? A gente tem que estar munido de elementos pra colocar em prática todas as ideias que vão surgindo. E aí tinha a monstra. E eu não tinha um boné pra monstra, mas eu tava usando um arco no dia também. E aí então eu coloquei o arco nessa monstra. E aí fiquei com o monstro do boné preto e a monstra do arco verde. E aí a gente fez essa história com dois monstros, né? Durante a história, a combinação e tal, as crianças sugeriram que os monstros no final fossem destruídos, fossem, enfim, né, mandados embora pra outro lugar, pra onde eles vieram e tal. E aí elas sugeriram que usasse um poder. E aí a gente usou esse poder, elas combinaram uma palavra mágica. E aí, por fim, a gente fechou que os monstros seriam destruídos com a palavra mágica. No momento que elas falaram a palavra mágica, que o monstro tava fazendo aquela voz terrível, e eu fora, né? Porque naquela hora eu tava narrando e fazendo a voz do monstro. Não deixei de ser monstro, então, de certa forma, mas enfim. Tava lá fazendo a voz do monstro. De repente, quando as crianças falaram as palavras combinadas e jogaram o poder, o monstro foi destruído mesmo. Deu esse impacto assim, todo mundo, tipo, caramba, funcionou! E aí a monstra apareceu e eu acho que ela se arrependeu. Acho que eles não quiseram destruir ela, não. Destruíram só ele. E aí ela se arrependeu e tal. E aí a história teve um final feliz, não para aquele monstro lá do boné preto. Mas a história foi muito engraçada. Eles curtiram essa ideia do balão. E ficou tipo uma portinha aberta pra gente usar em outras aulas, seguindo essa mesma linha. Porque foi muito engraçado. Bom, então, com essa sugestão que eu dei hoje, algumas sugestões de balão, é só mesmo pra gente se ligar que teatro é imaginação pura e criatividade. E que pra criatividade não há limite. Então vamos abusar da nossa, né, a favor das nossas aulas e do estímulo às nossas crianças. E aí é o seguinte, se você quer conhecer essa história, onde surgiu esse monstro do boné preto e essa monstrinha do arco verde, não deixe de ver o próximo vídeo, tá bom? E depois você conta aqui que ideias você teve com esses balões todos. O lado ruim é arrumar isso tudo depois e catar esses balões todos estourados, mas vale super a pena, né? Porque o resultado é muito positivo. Parabéns por trabalhar ou querer trabalhar com os pequenos. Você sabia que nós também oferecemos cursos online super legais para pessoas que dão
ou querem dar aulas de teatro para crianças? Tudo com didática muito clara e linguagem leve, para não tornar o seu momento de estudo pesado. No final do curso, você ainda ganha um certificado de conclusão, que enriquece o seu currículo profissional. Esses cursos são uma forma de te ajudar ainda mais com um material inédito e bem organizado. E foi um meio que encontramos para manter esse projeto do canal e site Aulas Teatro Infantil totalmente gratuitos, com vídeos como esse, que você acabou de ver, e que apesar de ficarem relativamente curtos no resultado final, envolvem muito trabalho e alguns gastos. Então, se você acha nosso trabalho útil, puder e quiser, ao comprar o curso, não só estará tendo acesso às aulas feitas com muito carinho, mas também nos ajudando, e muito, a continuar nesse projeto que tanto amamos. O link para os cursos está na descrição do vídeo ou na bio. Eles podem ser encontrados em nosso site, aulasteatroinfantil.com. Mas, se você não puder ter um curso agora, não se preocupe. Nós nos esforçaremos ao máximo, sempre, para continuar trazendo para você, com frequência, conteúdo gratuito e de qualidade, tanto aqui quanto em nosso site. E agradecemos da mesma forma por assistir ao vídeo até o final. Você faz muita diferença para a gente. Até mais!